Galerinha, só para nossa aula não ficar faltando alguma parte e tudo, não vai ser sempre, tá bom? Mas hoje eu vou gravar vídeo, vou fazer vídeo gravado e não em live, não vai ser sempre que vai ser assim. Então o que eu vou fazer? Eu já expliquei o resumo da Inconfidência Mineira, agora eu vou explicar a matéria da Inconfidência Mineira mais a fundo, sem ser resumo, se esse cara deixar. E aí depois que eu terminar de explicar a matéria mais a fundo, sem ser em resumo, eu vou basicamente explicar a baiana, porque é que faltou. Vamos lá? Então vamos lá. Inconfidência Mineira. Como eu já falei para vocês, Inconfidência lembra pessoa infiel, pessoa que foi contra Portugal, que foi infiel a Portugal. Então essa é uma visão que Portugal tinha, que eles eram os infiéis. Mas por isso que alguns historiadores falam que esse nome não é legal, que devia ser conjuração. Mas Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira foi um movimento de caráter separatista. O que significa isso? Caráter separatista significa que o objetivo desse movimento que aconteceu em Minas Gerais, Conjuração Mineira, era separar. Era tornar o Brasil independente? Não. Era tornar Minas Gerais uma república independente de Portugal. Era tornar a região uma república independente. Era separar Minas Gerais de Portugal. Ocorreu, né, na capitania de Minas Gerais em 1789. Lembre-se que em 1789 tava os ideais do iluminismo, da revolução, estavam todos pipocando assim absurdamente, e a Revolução Francesa tinha acabado de acontecer e aqueles ideais de iluminismo, de liberdade, igualdade, fraternidade também estavam muito em alta. Então, eles resolveram se inspirar nesses ideais para poder conseguir a separação de Minas. Mas por que eles queriam essa separação? E aí que a gente vê agora. O objetivo deles era proclamar uma república independente. Uma república independente, né, que a capital seria provavelmente São João del Rei, vocês conhecem, né? E criar uma universidade e abolir as dívidas junto à Fazenda Real. Ou seja, eles queriam criar uma república, uma universidade e abolir as dívidas que muitos deles tinham com a coroa portuguesa. Eu vou fazer esse vídeo sem cortes, viu, gente? Igual a live, porque se eu for editar isso ainda vai demorar mais. O movimento, porém, foi descoberto antes do dia marcado para a eclosão por conta de uma delação e seus líderes foram presos. Quais foram as causas? Eu leio aqui e vou explicando. A partir de 1760, a produção começa a cair anualmente. Mesmo com a diminuição da extração do ouro, o sistema e o valor de cobrança dos quintos devido à coroa mantinha-se o mesmo. O que aconteceu? O ouro, gente, ele é um recurso natural, e como qualquer outro recurso natural, ele não é infinito, ele é finito, ele acaba, ele tem fim. Então, o ouro estava começando a acabar, com aquele tanto de gente vindo de tudo que é lugar para explorar o ouro aqui em Minas Gerais, estava começando a esgotar. Na cabeça dos portugueses, não. Na cabeça dos portugueses eles estavam pensando, não é ouro que está esgotando, não, está diminuindo porque está tendo muito contrabando. Por quê? Naquela época também existia o contrabando, existiam as pessoas que não queriam pagar o imposto do ouro que elas tiravam, e aí elas fariam que nem aquelas coisas que eles buscam do Paraguai hoje em dia, que muitas vezes, não todas, é contrabando, ou para não pagar imposto. Ou seja, a mesma coisa, eles faziam o seguinte, carregavam ouro em pó, essas coisas assim, o ouro de uma forma mais fácil para esconder. E aí Portugal falou, eu vou ter que dar um jeito para não ter esse contrabando. Que jeito que eu vou dar? Ah, já sei. Eu vou criar a casa de fundição, inclusive foi o que gerou a revolta de Vila Rica ou de Felipe dos Santos, que eu já falei para vocês na última aula, na última live. E aí ele falou, vou criar essa casa de fundição, todo o ouro vai ter que passar nessa casa de fundição, nessa casa. Eles vão transformar o ouro em barras de ouro e vão colocar um selo de Portugal nesse ouro, para mostrar que ele é um ouro que passou pela casa, que ele é um ouro legal. Então, se o ouro não tivesse selo e alguém da coroa pegar esse ouro com você sem o selo, é porque não passou na casa de fundição, é porque é ouro contrabandeado. E aí, quando passava na casa de fundição, eles se transformavam em barra, davam os carimbinho lá, o selo de Portugal, né, a marca de Portugal, e depois de marcar com a marca de Portugal, eles pegavam um quinto. O imposto era o quinto, ou seja, era 20% do ouro, ou um quinto eles pegavam. Então, se você fizesse 5 barras de ouro lá, uma era imposto, e o resto eles carimbavam com o selo de Portugal para você levar. A população elite estava muito insatisfeita com essa quantidade de imposto, então a gente tinha os mineiros,
exploravam ouro? Insatisfeitos. A gente tinha os comerciantes insatisfeitos, por quê? Portugal colocava um monopólio. A empresa que era escolhida por Portugal era a única empresa que tinha o direito de explorar comercialmente aquele lugar, de comprar e vender de determinada região. Só tinha uma empresa que era escolhida por Portugal. Então os comerciantes também não estavam satisfeitos e os donos de fábricas de tecido, de fábricas têxteis, também não estavam satisfeitos. Por quê? Porque Portugal proibiu num decreto, eu não sei se a data é essa, 1775, mas salvo engano, talvez não seja, mas enfim. Portugal proibiu nesse decreto que se fabricasse tecido no Brasil. Para quê? Para obrigar os brasileiros a comprar tecido de Portugal. Então a gente tinha o dono de fábricas de tecido, né, de manufaturas de tecido, a gente tinha os donos, os comerciantes e os mineiros, que estavam todos insatisfeitos com essa alta quantidade de imposto e essas medidas absurdas de Portugal. Então, o ouro começa a cair a produção, porque eles não acham mais ouro simplesmente, e aí fala, a gente tem que fazer alguma coisa. O que eles resolvem fazer, gente? Portugal fala assim, eles estão contrabandeando, vamos colocar mais imposto. E aí Portugal decreta o seguinte, cada região, como se fosse cada cidade hoje, ela tem que pagar para a coroa, além do quinto, cada região tem que pagar para a coroa por ano 100 arrobas de ouro. Essas 100 arrobas dá mais ou menos 1,5 tonelada de ouro, que cada regiãozinha ali que fosse tirada tinha que pagar para a coroa 100 arrobas por ano. Não tinha mais ouro e as regiões muitas vezes não conseguiam pagar. Então o que Portugal resolveu decretar? Portugal decretou que as cidades que não conseguissem pagar, as pessoas poderiam ser taxadas, ou seja, eles colocariam mais taxas, mais impostos para as pessoas pagar para poder compensar o valor, e se isso não fosse o suficiente, vinham soldados portugueses e entravam à força na casa das pessoas e confiscavam o que tivesse de precioso lá dentro, principalmente metal e pedra preciosa. Para quê? Para confiscando isso tudo até dar o valor de 100 arrobas que a cidade precisava pagar. Então, a elite, principalmente, começou a ficar absurdamente indignada com isso. Essa questão das 100 arrobas e tudo, e essa prática de cobrar da população pelas Forças Armadas, isso tudo ficou conhecido como derrama, que é o que causou o principal motivo de toda essa revolução. Essa inconfidência, né, que foi uma revolução fracassada. Então, quando o ouro não entregue alcançava 100 arrobas anuais, era decretada a derrama. Ela consistia em cobrar da população, quando não alcançava, pelas Forças Armadas a quantidade que faltava. Olha que absurdo. Apesar de ter sido decretada somente uma vez, sempre pairava a ameaça que a derrama poderia se tornar realidade, e isso assustava tanto os exploradores de ouro como a população. Ou seja, apesar de só ter sido decretado mesmo uma vez, esse negócio de entrar, essa derrama e tudo, a população vivia com medo de que isso acontecesse de novo. O custo de vida de toda a região aumentava, pois tudo era comprado a prazo e com ouro. Dessa maneira, os funcionários que detinham o monopólio do metal começaram a se endividar. Ou seja, a galera que trabalhava muito com ouro começou a se endividar, porque diminuía a quantidade de ouro e os preços começaram a aumentar ali também, né? O custo de vida no geral. Com isso, deixaram de fazer pagamentos aos comerciantes, agricultores e traficantes de escravos, que também foram arrastados pela crise. Então, os comerciantes, os traficantes de escravos, as pessoas que recebiam em ouro, não estavam mais recebendo porque o ouro estava acabando, e até as pessoas que exploravam o ouro não tinham como pagar, porque simplesmente o custo de vida estava ficando muito alto. Elas tinham que viver, elas tinham que comprar o principal para viver. Igualmente, né, o Alvará de 1785 agravou a situação. Essa lei determinada... é 1785. O Alvará das Manufaturas, que falava, tem que fechar as manufaturas de tecido. Para quê? Para o Brasil, obviamente, só comprar de Portugal, né? E num preço alto. Também as ideias do iluminismo, como eu já falei, que apregoavam temas como a liberdade para os povos e a questionar a política vigente, circulavam pela capitania de Minas Gerais, apesar da censura. Essas ideias foram trazidas por estudantes brasileiros que tinham realizado cursos superiores na Europa e através de livros na Europa. Então, esses estudantes, essas pessoas começaram a trazer, falar, olha, o iluminismo lá teve a Revolução Francesa, eles falavam de liberdade, de igualdade, de fraternidade,
Com isso, teve a Revolução na França, com isso os Estados Unidos, com base nisso, conseguiram se tornar independentes da Inglaterra. Então vamos para dentro também. Essas ideias iluministas, essa independência dos Estados Unidos, essas coisas, ajudaram muito eles. Serviram de motivação, né? Não pode se esquecer que os envolvidos nessa conspiração tomavam como exemplo a independência dos Estados Unidos. Tá, já falei. Ali os colonos revoltados contra o sistema fiscal da metrópole tinham consagrado a independência da Inglaterra. Vocês já estudaram isso, eu já dei aula disso aqui. Então, os inconfidentes, os líderes. Os inconfidentes eram, em sua maioria, isso aqui é importante. Quando a gente fala de inconfidência mineira, os inconfidentes, os líderes, a grande maioria eram pessoas de patente alta, eram pessoas ricas, eram pessoas da elite da região. Então, os inconfidentes eram, em sua maioria, grandes proprietários, mineradores, padres e letrados. Por quê? O pessoal da fábrica de tecido, que eram ricos, estavam insatisfeitos. Os comerciantes, que estavam insatisfeitos. Os mineradores, eram pessoas da elite, geralmente, que fizeram parte desse movimento. Grandes proprietários, mineradores, padres e letrados, como Cláudio Manuel da Costa. Oriundo de família enriquecida na mineração, havia estudado em Coimbra e foi alto funcionário da administração colonial. Por sua parte, Alvarenga Peixoto era minerador e latifundiário, não precisa vocês decorarem nome não. Tomás Antônio Gonzaga, escritor e poeta, depois de estudos jurídicos na Europa, tornou-se ouvidor ou juiz em Vila Rica. Também não precisa vocês decorarem isso, é desnecessário. Francisco de Paula Freire, tenente-coronel. E esses são alguns dos que participaram. A gente conhece, o mais conhecido é Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes. Tiradentes perdeu os pais com 11 anos, ele foi morar com um tio que era dentista. E aí, nessa prática, que ele ganhou esse apelido de Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier, chamado de Tiradentes, era filho de um pequeno fazendeiro, ganhou a vida como militar, dentista, tropeiro e comerciante. Foi o mais popular entre os conspiradores, e embora não tenha sido o idealizador do movimento, ele teve um papel muito importante na propagação das ideias revolucionárias junto à população. Por quê? Esse cara, esse Tiradentes, ele era um cara que, basicamente, fazia maior propaganda, era um dos que mais faziam propaganda do movimento. Ele viajava para o Rio de Janeiro para fazer propaganda do movimento deles de tornar Minas Gerais livre de Portugal. Só que isso, gente, era muito secreto, né? Porque se alguém descobrisse, se ele fizesse propaganda demais, alguém descobrisse, ia dar um problema. Enfim, quais que eram os objetivos desse movimento? E aí, o que foi esse movimento? Eles começaram a se reunir secretamente durante algum período de tempo para poder decidir como que seria. E aí, parece que eles decidiram que no dia que fosse decretada a derrama, e que os portugueses fossem lá decretar a derrama, que o governador fosse decretar, eles iam aproveitar para estourar a revolução e dali eles lutariam para tornar Minas independente. Quais eram os objetivos deles? Os inconfidentes tinham uma série de propostas para a capitania de Minas Gerais, como? Obviamente, qual que é o primeiro? Se é um movimento separatista, o nativista é da região, mas não quer separação de Portugal. O separacionista é da região e quer separar a região de Portugal, quer tornar independente. Eles queriam romper com Portugal e adotar um regime republicano. Eles queriam criar uma república aqui em Minas Gerais. Minas Gerais se tornaria uma república com capital em São João del Rei. Eles queriam criar indústrias também. Eles queriam fundar uma universidade em Vila Rica, que era proibido ter universidade na colônia. Eles queriam acabar com o monopólio comercial português, ou seja, lembra que Portugal colocava uma empresa para poder vender e comprar? Eles queriam acabar com esse monopólio, eles queriam ter várias empresas. E adotar o serviço militar obrigatório, eles queriam adotar. E instituir parlamentos locais que seriam subordinados a um parlamento regional. Ou seja, cada parlamento local responderia a um parlamento regional ali. Era a ideia deles, fundar uma república ali. Essa era a maneira como eles queriam organizar a república deles, tendo vários parlamentos locais que devem obediência a um parlamento regional ali. E a bandeira do novo país seria um pavilhão que conteria a frase "Libertas que será tamen". Aí vocês vão falar: "Professor, eu acho que eu já vi essa frase em algum lugar".
Sim, na bandeira de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais adotou a bandeira que seria a bandeira, todo o movimento ali todo o movimento da Inconfidência Mineira, eles resolveram, começaram a pensar nas reuniões deles em criar uma bandeira. E a bandeira deles teria vários elementos que vários deles deram opinião, e aí seria o fundo branco, triângulo verde, representando a Santíssima Trindade, né? E em volta libertas, que será tamen, que é uma frase de um poeta, se eu não me engano, romano, que significa liberdade ainda que tardia. Olha como que fazia sentido, eles queriam se libertar de Portugal. Estou falando, ainda que demore, liberdade ainda que tardia. E aí Minas Gerais, como estado no futuro, vai adotar essa bandeira com a diferença de que o triângulo vai passar a ser vermelho. A revolta deveria ter início no dia da derrama, como eu já falei para vocês, que o governo programou para 1708, programara para 1788 e acabou suspendendo quando soube da conjuração. Na hora que o governo ficou sabendo que podia ter aquela revolta, aquela conjuração, ele suspendeu esse dia da derrama. O plano dos Inconfidentes foram frustrados porque 3 participantes procuravam o governador. Basicamente, 3 caras deram com a língua nos dentes e falaram, ó, a gente vai dedar mesmo, entenderam? Eles chegaram e falaram assim, olha, quem tá armando é o seguinte, esse tá armando. Primeiro eles chegaram, obviamente, pro rei, né? O rei, se eu contar quem tá armando a conjuração aí, a Inconfidência para derrubar vocês, você perdoa as minhas dívidas e me tira fora dessa punição? Rei, tiro, perdoo, sem problema. E aí 3 deles foram lá delatar pro governador, né? Não, aliás, e obviamente que a coroa ficou sabendo, que o governador era da coroa. Foram delatar lá, então a delação premiada já vinha desde essa época, né? Eles procuraram um governador. O nome do governador era Visconde de Barbacena. Inclusive o nome da cidade aqui veio disso aí, veio da homenagem a esse cara. E esse governador, a elite, não gostava muito dele, porque ele queria, basicamente, eu acho que eu coloquei aqui no resumo de vocês, já devo ter falado com vocês na outra live, né? Que esse governador, ele queria aumentar imposto, o objetivo dele era esse. Ele queria aumentar imposto, ele queria cobrar de quem estava devendo, principalmente, e assim, só que ele tinha 2 bandeiras principais, era evitar o contrabando de ouro e cobrar dívida de quem estava devendo. Então a elite que estava devendo não gostava muito desse cara não, desse Visconde de Barbacena. Então esses 3 foram lá no Visconde de Barbacena delatar. O coronel Joaquim Silvério dos Reis, o tenente-coronel Basílio de Brito Malheiro do Lago, não precisa decorar nome, gente, é só de curiosidade, e o mestre de campo militar Inácio Correia Pamplona. Lembrando que esse Joaquim Silvério dos Reis, muitos historiadores colocam ele como o principal que delatou ali, que entregou o movimento. Antes do movimento dar certo, antes do movimento conseguir mesmo ir para a rua, lutar e tirar ali Minas Gerais do domínio dos portugueses, o movimento foi delatado. Tiradentes, que viajava para o Rio de Janeiro a fim de adquirir armas, foi preso naquela cidade em 10 de maio de 1789. Após 3 anos sendo processados, todos os participantes foram perdoados ou condenados ao degredo. O que é um degredo? É você ser meio que expulso para a África e você vai ter que morar lá num país da África. Eles faziam isso, Portugal fazia isso. Somente Tiradentes foi condenado à morte e executado no dia 21 de abril de 1792, no campo de São Domingos, no Rio de Janeiro. Após o cumprimento da sentença, o corpo foi esquartejado e ficou exposto à execração pública. Então, gente, os outros conseguiram perdão. O Tiradentes, ele não queria negar. A rainha falou, então nega, fala que você não é a favor disso, nada. Ele falou, não, eu quero liberdade, sim. O cara não quis negar. E aí resolveram, não, nós vamos matar esse cara. Prenderam, julgaram e resolveram matar ele em praça pública, lá no Rio de Janeiro. E o que fizeram? Falaram que ele ia morrer de morte natural, ou seja, pela forca. Colocaram a cordinha dele lá na forca, penduraram ele ficava com os pés mexendo lá, e aí o capataz lá pularia na perna dele assim, puxaria para acabar de matar ele. Na hora que ele morresse enforcado, a sentença dizia que ele deveria ser mutilado, e aí deveria ser a cabeça ficar exposta em praça pública, se eu não me engano, lá em Ouro Preto, né, que hoje é Ouro Preto, era Vila Rica, e
os membros serem espalhados pelas fazendas e pelos lugares onde ele pregou contra o governo de Portugal. Olha o nível. E aí que entra uma coisa muito interessante. Ele foi realmente morto, ele foi esquartejado e esses pedaços teriam ido para vários desses lugares. Você já deve ter visto que a bandeira de Barbacena tem um triângulo igual ao de Minas, né? Só que é azul, e tem uma mãozinha assim. Essa seria a mão de Tiradentes. Existe, claro, a gente pode dizer, a história oficial conta que uma das mãos de Tiradentes acabou vindo parar na região onde hoje é Barbacena, e ali na Igreja do Rosário tem um monumento, vocês já devem ter visto, o monumento de Tiradentes, e aí supostamente estaria enterrado a mão dele embaixo daquele monumento. Um dos membros dele teria vindo para Barbacena, por isso que a bandeira de Barbacena é assim. Enfim, esse cara, gente, basicamente, ele foi... Quando o Império caiu, vocês vão estudar isso, em 1889, e a República foi proclamada no Brasil, a República tinha que achar um novo herói, porque quem que era o herói que libertou o povo de Portugal? Era Dom Pedro I. Ele libertou o povo de Portugal. Libertou o Brasil de Portugal. Eles falaram, não pode ser Dom Pedro, porque a gente é republicano, a gente não pode ter um imperador, um rei português. Agora nós somos uma república. Vamos procurar um herói novo. E eles acharam esse cara, eles acharam Tiradentes, que ele era contra Portugal e ainda era republicano, assim como o Marechal Deodoro e a galerinha ali que proclamou a República do Brasil. Então eles tiraram Dom Pedro daquele imaginário e colocaram Tiradentes como um herói. Moldaram a cultura para ele virar uma espécie de herói. Então Tiradentes, ele era um militar, ele não podia ter barba longa. E quase todas as imagens que você vê, as pinturas, ele tá de barba longa. Tá de bigode, barba longa e cabelão. Militar, gente, vocês sabem, até hoje, né? E na época era pior ainda, era muito mais. Então ele não podia ter barba, ele não podia ter cabelo grande. O máximo que ele poderia ter é um bigode discreto. E outra coisa, quem era condenado, preso, eles raspavam por causa de piolho, barba e cabelo sempre dos presos e para não atrapalhar a corda também na hora da forca. Então, provavelmente ele foi enforcado careca, sem barba. Mas a figura resolveu colocar ali uma imagem de Tiradentes como barbudo e cabelo grande, muito parecido com a imagem de Jesus Cristo. Por quê? A República queria colocar um Marte, uma pessoa que uma espécie de herói, e ele aproximar, num país cristão, ele aproximar a figura de um cara desse de Jesus Cristo, de alguma forma, seria muito bem recebido pela população. E aí ele acabou se tornando um novo herói, colocaram até um feriado nacional para ele, e ele acabou se tornando o herói da República Brasileira. Basicamente, era isso que a gente tinha que ver aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Já falei da derrama, da cota de ouro que eles queriam proclamar, eles queriam eleições anuais também. As manufaturas, já falei. Na questão de trabalho escravo, não tinha consenso, alguns eram a favor, outros eram contra, mas como era elite, vocês sabem que não era o principal objetivo abolir a escravidão. Então, obviamente, né, prenderam, fizeram interrogatórios e tudo. Não é uma coisa muito necessária de se falar, tá no outro site aqui, mas... Porque, tipo, não é interessante, muito interessante a gente saber, mas lógico, fizeram interrogatório, julgaram e tudo, todos foram perdoados ou exilados, mandados para fora do país, morto foi só o Tiradentes. Ele foi enforcado, esquartejado, como eu já falei, a casa dele foi salgada à terra, que era uma coisa que eles faziam para não crescer mais nada lá, era uma coisa simbólica. E é basicamente isso. Não tem muito mais aí o que a gente... Não tem muito mais o que a gente vê, não. É basicamente isso. A Inconfidência Mineira é isso. Agora vou mandar um outro vídeo aí sobre a baiana. Falou!